Está no ar mais um episódio do SV Taon. Hoje está super especial. Vamos falar sobre datas comemorativas e a festa junina, que é uma festa que eu acho muito incrível e você também vai gostar. Estou recebendo o Leandro Rosadas, consultor de varejo, para esse papo que vai ser sensacional. Então, obrigada, Leandro. Obrigado pelo convite. Espero dar bons insights aqui para essa galera que está assistindo o podcast conseguir implementar na loja e melhorar o resultado, né? Que é esse o meu objetivo para sempre que eu estou ensinando aqui na internet, ou presencialmente, ou nas minhas palestras. Com certeza. Vai ser legal, vai ser um bate-papo que vai trazer com certeza muitos insights. Vamos lá. Entre as datas sazonais, né? Então, que a gente estava falando de todas, então, qual é a importância da festa junina para o varejo? A gente sabe que a gente tem várias, né? Então, sempre tem as datas grandes, né? Mas a festa junina em si, de fato, movimenta o setor? Então, quando a gente fala de festa junina, ela, em algumas regiões do Brasil, elas acabam sendo extremamente relevantes, né? Por exemplo, no Nordeste, a festa junina é quase Natal. Em alguns lugares no Nordeste, Bahia, Pernambuco, a festa junina chega algumas vezes a bater o faturamento de Natal deles. Mais do que o Carnaval? Mais que Carnaval e quase batendo dezembro. Caramba. Então, são movimentos muito fortes. Uhum. Então, acaba tendo um trabalho que, se você fizer direitinho, a loja vai vender muito. Tem movimento de quadrilha, de ter as quadrilhas regionais, tem concurso, tem muitas ações que podem ser feitas com o objetivo de fazer isso. Agora, ela dá certo no Brasil todo. Então, junho é um mês para o supermercado realmente ganhar dinheiro e dar resultado. No Nordeste, melhor que Carnaval. No resto do Brasil é tão bom, um pouco abaixo, mas já é um período aquecido para o supermercado poder vender. E ele é um período longo também. Na verdade, Sim. É junho e julho. Já, A gente fala já junina, algumas Julina. empurra a julina. Exatamente. Então a gente entra ali até, de repente, um período talvez de férias, que poderia ser um pouco mais morto, mas a gente consegue ainda movimentar para essa questão das festas que tem aí da julina. Alguns empurram isso aí para exatamente. As festas juninas vai até. É igual o Rio Carnaval, né? O Carnaval do Rio começa meado de janeiro e vai terminar meado de março, né? Mas o Carnaval. Isso, meado de março, gente, que eu tô falando tipo 10, 15 dias pós o Carnaval, ainda tem uma extensão de Carnaval. Então, é muito parecido no caso da festa junina. Isso no Nordeste, mais no Nordeste, nos outros é um pouco menos essa questão do julina, né? Isso que é o bom de respeitar a sazonalidade, tanto da festa em si, quanto das sazonalidades das zonas do Brasil, né? Que a gente tem. Então, o quanto você saber, o quanto onde você está localizado, movimenta. Então, a gente tem, como você falou, o São João, né? Então, nessas festas do Nordeste, de repente o inverno nos lugares do Sul que movimenta, a gente tem festas de interior que movimentam bastante. Então, você entender esse calendário sazonal e se preparar para isso. Então, Farroupilha no Sul, Oktoberfest e várias outras coisas são extremamente sazonais, mas que criam um movimento que, se você fizer o trabalho direitinho, foi o que eu falei, chegar próximo a Natal, porque naquela região acaba sendo uma coisa muito relevante. Então, falar sobre festa junina é se preparar exatamente para esse ponto antes que aconteça. Porque as pessoas vão falar assim, vou pensar em festa junina. O cara pensa em festa junina em junho. Aí não funciona. O planejamento tem que acontecer antes, o processo todo tem que acontecer antes. Em 2023, eu viajei para 23 estados do Brasil. 23 não, desculpa. Viajei para todos os estados do Brasil, inclusive Distrito Federal. E eu fiz um evento em cada estado do Brasil. E fiz questão de visitar os supermercados em cada estado do Brasil. E aí tem uma recomendação para falar. Cara, o Brasil é como se tivesse vários países dentro dele. Parece, por exemplo, se você for no Pará e for no Rio Grande do Sul, parece que é outro país, né? Em tudo, em cultura, em o que come. Então, o nosso layout, nossa promoção é baseado no que as pessoas naturalmente comem. Então, o brasileiro, em sua maioria, come lá arroz, feijão, farofa, macarrão, carne e tal. Mas você vai para o sul, é um tipo de consumo. O chimarrão vira consumo quase que tão como forte café. Como o arroz. Não, vende mais então, que arroz, feijão, não sei o quê. Porque o cara, o café a gente toma 3 vezes por dia. O chimarrão, o cara bota lá uma garrafa e fica o dia inteiro bebendo como se fosse água. Então, e aí vira um produto muito, muito sensível a preço e tal. Então, você vai indo para cada lugar do Brasil, tem essas pequenas variações,
Mas, assim, para mim, a festa junina, o maior erro que eu vejo do supermercadista é não planejar ela direito, não criar as ações antes, planejar as ações antes e tentar fazer tudo em cima da hora. Isso normalmente impacta muito diretamente no resultado. Mas a gente vai falar justamente disso no episódio. Então, com esse episódio, eles vão se programar. Vai sair daqui já com tudo planejado. Com a aula. Quanto tempo antes é importante já começar a pensar na festa junina? Ainda mais porque tem um carnaval no meio. Como que o supermercadista pode ter esse timing de falar, poxa, eu tô pensando no carnaval, mas eu também já tenho que estar pensando antes. Em que momento? Sendo que já tem Natal. Vou dizer como que eu oriento meus alunos a fazerem os cronogramas de ações comerciais dele. Então, acabou dezembro, iniciou janeiro, você já tá falando de carnaval, porque não tem nada em janeiro. E aí você já começa a narrativa de carnaval e lá pro dia 15 a tua loja tem que estar virada para carnaval 100%. E aí a gente vai virar março. E aí em março eu tenho dia do cliente. Dia do cliente e dia do consumidor. No dia 15 ali de março tem uma data importante. E aí quando passou do dia do cliente, você já está falando de Páscoa. Isso. Que é abril. E aí aí você segue abril inteiro de Páscoa. Quando acabou a Páscoa, você já tem que estar falando do Dia das Mães. Antes do Dia das Mães, você já começa a narrativa de Dia das Mães dentro da loja. Ela continua arrumada para Páscoa, virou o mês de abril. Você já vira tudo que é o mês das mães. E ali, a gente tem um ponto no meio que a gente teve um episódio de Dia dos Namorados. Que às vezes Dia passa desapercebido e poderia ser algo que também tem o Dia dos Namorados. Tem o Dia dos Namorados. No março tem o Dia da Mulher também, que você pode fazer ações fortes em relação a isso. E aí a gente entra, e aí eu entro o Dia das Mães, né? Que acontece ali no segundo domingo de maio e tal. Depois do segundo domingo de maio, você já tem que virar a loja para... Então, mas isso você fala virada de loja, eu penso que é mais fácil acompanhar esse calendário. Mas, por exemplo, o pedido para a indústria, se planejar com estoque. Então, a gente tem 2 timings, Deixa eu molhar o bico aqui. Tem 2 times. Tem um time de... virada de arrumação de loja, tem um time de definir estratégia da festa junina, que para mim é feita ali 60 dias, 90 dias antes. Então, eu tô em abril pensando em julho. Aí eu tô em maio pensando em julho, agosto. Eu tô em junho pensando, já planejando o que eu vou fazer ali em outubro e já começando a desenhar Black Friday. E assim você vai fazendo. Então, planejamento de 60, 90 dias antes, compra pelo menos 60 dias antes. Então, você já tem que estar olhando. Se for, por exemplo, o Nordeste, que o movimento de festa junina é muito forte, você já tem que começar a pensar e planejar as compras, estoque, o que você vai trabalhar menos, olhar histórico de consumo do ano anterior, ver como é que está a temperatura do teu ano, né? Do ano passado para esse ano eu estou crescendo 20%. Então, é básico estimar que a tua festa junina vai ser 20% acima. Então, se você sabe ali quanto você consumiu de milho de pipoca, quanto você consumiu de fubá, quanto você consumiu de amendoim, quanto você consumiu das coisas que você vai trabalhar ali dentro da festa junina, você já sabe ali, vendo tantas unidades disso, como está crescendo 20%, eu já posso planejar 20% acima. Não, mas eu vou fazer várias ações mais agressivas, porque a gente quer aumentar a venda na festa junina desse ano. Então eu vou comprar um pouco a mais. Então o cara já planeja, já vai negociar, porque, eu quero negociar com o fornecedor, eu quero que o fornecedor me ajude com alguma verba de trade. Você tem que planejar isso antes, porque não adianta chegar em junho e falar assim, vamos fazer trade em junho? Você tem que estar conversando com ele bem antes disso daí, e com planejamento de ações. O ideal, por exemplo, de um supermercado, quando ele é maior, é ele estar em outubro do ano anterior, com tudo planejado do ano inteiro seguinte. Sim. E aí eu vou conversar com a indústria antes, conseguir verba para pré-programar, né? Pré-programar tudo e tal. Você pode até ter variações, porque o nosso segmento ele é muito rápido, né? A indústria, você toma uma decisão de um projeto, leva 3 meses, 6 meses, o supermercado a gente olha de uma semana para outra. Então, dependendo da movimentação de concorrência, você tem que ajustar a tua estratégia, mas tá planejado que vai ter aquela ação, tal, mas você pode fazer pequenos ajustes ali de planejamento ali, porque o varejo é muito rápido as coisas, né? Então isso normalmente acontece. Então planejamento de loja, com todos os planejamentos entre 60 e 90 dias, e quando a gente fala de virada de loja, normalmente ali é 15 dias antes da data ou na data, dependendo do mês que você vai fazer, e as compras ali pelo menos 60 dias antes, para você poder já começar as conversas de compras, né? E trade, se você pudesse organizar,
no ano anterior ali, em setembro, outubro, que é o mês que as indústrias fecham o orçamento. Isso. E aí, ali é o tempo de você mostrar as oportunidades para elas entrarem dentro disso daí. E a gente consegue melhores preços, melhores margens, melhores negociações quando a gente já planejou, a gente já faz o contato, então você já deixa uma agência determinada, você já deixa uma gráfica determinada, você já faz as parcerias com as indústrias, já planeja, fala, olha, o meu pré-planejamento é esse, ali como você falou, você só pré-ajusta uma coisa ou outra, então de repente a gente tem, sei lá, numa festa junina que a gente teve uma queda do amendoim, sei lá, teve uma praga, alguma coisa que não vai ter amendoim, putz, o preço do amendoim disparou, faz outra coisa, você tem mais milho, você tem não sei o quê, então vamos fazer canjica sem amendoim esse ano. Se isso acontecer, né? Eu vou focar e fazer canjica sem amendoim. Exatamente. Então vai funcionar muito melhor. Quer ver uma coisa que as pessoas fazem que funciona muito e tem muito a ver com festa junina? Festa junina é aquele negócio de você ir para uma barraquinha e comer um curau, você ir numa barraquinha e comer uma canjica, sei lá, comprar um milho, né? Maçã do amor, algumas festas juninas tem a maçãzinha do amor. Minha esposa adora esse negócio da maçã do amor. Aí ela comia a maçã do amor e tal. Então, a festa junina é sobre essa brincadeira, esse ambiente mais leve. Um lojista, né, aluno nosso lá, o Hiroshi, que é aqui de São Paulo, ele fez um negócio que eu achei muito legal. Sabe o que foi? Ele pegou e botou uma barraquinha de pescaria na entrada da loja. E aí, como é que funcionava? O cliente que comprava a partir de X reais, que era o dobro... Gente, toda vez que você for fazer algum tipo de campanha promocional desse jeito, o ideal é que seja o dobro do teu ticket médio, tá? Então, se o seu ticket médio é 30, tem que ser acima de 60 reais. Se o ticket médio é 50, acima de 100. Aí, a pessoa que comprava ali o dobro, acima do dobro do ticket médio dele, ganhava uma fichinha para pescar. E aí, na pescaria tinha, não foi dessa vez... Você ganhou um bombom, você ganhou um chocolate, você ganhou um vale-compra de 50 reais, você ganhou um air fry. Aí ele tinha vários prêmios e as pessoas podiam ir pescar e fazer. E eu fui na loja dele nessa época do ano. E foi muito legal, porque eu tava lá e tinha, tipo, umas 10 pessoas na fila para pescar. Eu falei, cara, que ideia legal, né? Porque você remete ao cliente vir e sair dali daquela disputa só de preço. Porque o supermercado hoje fica assim, tem que ganhar no arroz, tem que ganhar no feijão, tem que ganhar no óleo, e você precisa sair dessa guerra de preço. Como é que você sai? Fazendo coisas... Experiência do cliente. Isso, porque o cliente fala assim, pô, que legal. Muitas crianças, principalmente das cidades, né? Não sabe o que é ir lá e fazer uma pescaria numa festa junina, porque isso hoje existe, mas em algumas regiões muito, em outras regiões não tem mais. Antigamente, as igrejas católicas faziam muito festinha junina interna. Eu mesmo participei na época que eu era criança. E hoje, cada vez menos tem isso. E aí as crianças estão cada vez menos tendo experiências físicas, né, de poder fazer. Então o supermercado fazer isso remete muito isso e você sai ali daquela disputa doida de preço e começa a trazer serviço, experiência, uma coisa legal pro cara fazer e tal. A lógica é a mesma, né? Você pode durante o ano ter uma roletinha que roda pro cliente ganhar. Você pode ter o pessoal bota um quadro com um monte de balão e você joga um dardo e estoura o balão. Ou você pode ter simplesmente uma pescaria. A estratégia é exatamente a mesma. Eu só tô criando a narrativa certa pro momento específico que tá. Então, aí na barraquinha tava a pessoa vestida a caráter de festa junina, toda pintadinha, com chapéuzinho. E aí é legal, acaba remetendo aí e fazendo com que necessariamente suas vendas aumentem e as pessoas, inclusive, levem as crianças. Porque você faz a compra e depois deixa a criança pescar, né? E aí a criança passa pela experiência. E acaba sendo legal porque os adultos acabam trazendo mais os filhos e tal. E você vai criando um vínculo ali da sua marca do supermercado com a pessoa, né? A ambientação da loja, para mim, ela tem muito um valor afetivo, assim. Então, eu já sabendo que eu ia falar desse tema, eu escuto a musiquinha. Então, eu acho muito legal entrar no supermercado e tá a musiquinha, e as coisas estão, né, todas xadrez e tal. Então, só que eu percebi uma mudança, assim, de que deixou dos funcionários estarem a caráter. Então, perdeu um pouco essa coisa de realmente festa junina, essa virada da loja. Então, eu penso que realmente investir em toda essa comunicação e ambientação, como você falou, uma barraquinha, um uniforme... Muda tudo. Muda o jogo todo. A experiência. Só que aí agora, assim, isso eu penso que talvez seja batido já, mas tem alguma coisa que poderia ser um pulo do gato, assim? Então, algo diferente? Então, tem. As coisas que vêm de sempre. Canjica, milho, farofa, fubá, nanana. A gente já sabe como cliente tudo que a gente vai ver. Mas, de repente, algo, poxa, isso aqui é um... Então, eu vou te dar umas coisas que são um pouco de pulo do gato. Mas antes, deixa eu só falar de um tema que eu acho que é importante, que o supermercadista erra muito. A gente faz coisas certas que dão resultado e para de fazer. A gente simplesmente para de fazer. Aí você fala assim, por quê? Não, e eu pergunto, eu tenho mais de 11 mil alunos. Aí eu pergunto para os alunos, eu falo assim, mas por que você parou? A resposta é sempre a mesma. Eu falo assim, cara, não sei.
Na época, aconteceu alguma coisa e eu parei. Olha só. Aí o cara, sei lá, a gente tem uma estratégia que a gente manda o cara fazer um festival de pizza dentro da loja e tal, que faz no sábado. Aí o cara tava vendendo 1000 pizzas. Aí ele fala assim, você faz festival de pizza? Não, parei. Mas você não vendia 1000 pizzas? Eu vendia. O que aconteceu? Eu acho que teve um problema de produção numa semana, e aí a gente parou de fazer, e aí parou. Eu falei assim, poxa, mas vocês vendiam 1000 pizzas no final de semana e parou? Se você botar... Aí ele ia lá, aí ele fala assim, cara, eu acho que eu vou voltar a fazer. Aí ele voltava a fazer. E aí voltava a vender 1000 pizzas. Aí eu falei assim, cara, olha que coisa doida, né? O supermercadista, ele para no meio do caminho de fazer coisas que dão certo. Então, uma recomendação aqui pro pessoal que está assistindo é a seguinte. Toda vez que você terminar o seu mês, faz uma reunião com o seu time do que funcionou. É isso, o nome da reunião é essa. O que funcionou. E aí o que você faz? Você cria um documento digitado, simples, e deixa lá no arquivo de junho. O que funcionou em junho. Aí você vai, tu anota tudo. E aí o que você vai fazer? No teu planejamento lá, 90 dias antes, você vai abrir teu arquivo de junho e vai falar assim, deixa eu olhar, antes da gente planejar o que vai fazer, o que funcionou ano passado? O que deu certo? Aí você vai pegar o que funcionou, aplicar o que funcionou e aí criar novas ideias para você, se você quiser fazer uma inovação dentro da sua loja. Então é um pouco sobre isso, né? Você conseguir fazer essas duas coisas. Agora, respondendo a sua pergunta, né? Eu abri um parêntese porque eu acho que é importante que o cara para no meio do caminho. O que dá para fazer de diferente, cara? Então, você é muito pequenininho, você vai fazer um ponto extra de produto de festa junina, que você pode botar uma ponta de gôndola, né? Com tudo lá. Não, mas você bota tudo. Produtos de festa junina. É como no Natal a gente faz a mesma coisa. Então, a minha loja é um pouco maior. Aí você bota uma barraquinha dentro, se possível, com cara de barraquinha, com os produtos dentro desse negócio. Só que não é essa a sacada. Porque isso, acho que todo mundo já sabe. Mais do mesmo, parece. Mas muitos não fazem, tá? Muitos, se você chegar nos mercados, muitos não fazem. Muitos não botam nem uma bandeirinha na loja, muito menos botar os funcionários a música, gente, põe a música. Bota a música, pelo amor de Deus. Música de festa junina, todo mundo muito remete à infância, à escola. Tem que ter musiquinha de festa junina. E, gente, se você não for trocar o uniforme, mexe pelo menos no uniforme do caixa. Tá? Pelo menos as meninas do caixa, que é na hora que você vai pagar e você vai ter aquela sensação, que é o pior momento pro cara, tá? Aí ele vai ter, porque o pior momento nosso, a pessoa passa 2 horas comprando, não quer passar 2 minutos pagando no caixa. Tá. E aí é o momento ali que você cria essa ambientação para isso. E dá para fazer várias coisas, como por exemplo, próximo da festa junina, você pode falar assim, se você dançar a música da quadrilha no caixa, você ganha um voucher para voucher para pescar, para fazer a pescaria. Ou e aí a pessoa vai lá compra. aí alguém vai lá e filma, posta isso, vira rios, viraliza, os clientes dançando felizes. Cara, é muito legal. Aí você pede, obviamente, permissão pro cliente e tudo mais, mas é fazer essas coisas que saem um pouco fora da caixinha. Agora eu vou falar outra coisa que sai da caixinha. Toda vez que você faz você tem momentos de festa de família. A festa junina é uma festa de família. Então, normalmente a festa junina, também, né? As pessoas se juntam, né? Então vem gente de longe para visitar a família e tudo mais, para poder aproveitar isso. E aí, toda vez que tem uma festa de família, tem um setor que a gente não dá atenção, que são os descartáveis. Ninguém quer lavar a louça, cara. Ninguém quer lavar a louça. Ninguém gosta de, sei lá, vai lá encher a família e tem que lavar prato, lavar... Então, aí o que você faz? Você faz perto do ponto da festa junina um ponto extra de produtos descartáveis. Pratinho plástico, colherzinha, faca, guardanapo, papel toalha. Porque, deixa eu te contar, se você, por exemplo, vou fazer uma festa, a família toda vai vir pra cá pra gente brincar a festa junina. Ninguém lembra que tem que comprar papel toalha. Ninguém lembra. E assim, invista, e eu como consumidora e mulher, a gente que compra, investe no frufru. Então, se o guardanapo, ele tem que ser quadriculado. É isso. Entendeu? O garfinho tem que ser de madeira. O pratinho tem, então assim, tudo que... Porque não adianta pôr o branco. O branco você até da pessoa, mas se você colocar ele temático, ele vai vender muito mais. Vai vender muito mais. A gente compra por impulso e a gente gosta de fazer essas coisas temáticas. E ainda vou falar mais. Você aumenta o preço dos descartáveis. Claro. E coloca porque um ponto extra. Se você for grande, bota o ponto de festa junina e do lado o ponto extra descartável. E se você quiser ainda fazer a brincadeira, você coloca assim, nessa data ninguém lava a louça. Olha. E aí você bota as coisas lá. Por exemplo, pro Dia das Mães, a gente sugeriu os alunos de pegarem e colocarem lá. Parabéns, feliz Dia das Mães. E nessa data sua mãe não vai lavar a louça. Aí uma seta para baixo, um monte de produto descartável.
porque é um produto de alta margem, que é um produto que o cliente vai comprar naquela época só por impulso, e ele ainda vai te agradecer, porque ele vai sair falando assim, cara, obrigado por você ter botado aquele ponto, porque eu não ia levar, eu não ia lembrar. E aí na hora que começaria a fazer as frituras, fala assim, nossa senhora, cadê o papel toalha? Ou tem que dar o guardanapo, não tem guardanapo, vou ter que usar papel toalha como guardanapo, porque eu esqueci de comprar o guardanapo, eu esqueci de comprar o palito de dentes, eu esqueci de comprar as coisas básicas ali, porque ninguém quer lavar a louça durante o período. Então isso, por exemplo, é fora da casinha, ninguém pensa nisso. Você pensa na barraquinha da festa junina, mas não pensa nos descartáveis que te ajudam muito a melhorar a margem nesse período e ainda melhorar o ticket médio ali do cliente. Ainda mais que assim, quando você já vai fazer compra, que você falou. Eu, pelo menos, a gente costuma, a maioria das mulheres costuma fazer lista. Né? A gente faz lista, já sabe onde vai rapidinho, a gente não quer ficar passeando no supermercado. São poucas que vão para passear, né? Enfim. Então, se você também coloca as coisas próximas, mesmo que você não tenha um ponto, assim, eu não consigo ter gôndolas perto, eu não consigo ter 2 pontos extras, como você falou, um mercado pequeno, pelo menos rearruma a loja para ser perto. Porque, por exemplo, assim, no meu geral, na minha arrumação de loja, os meus descartáveis, né, ficam perto de limpeza, fica no fundo da loja. E aí as coisas de festa junina, a mercearia seca, fica no começo da loja. Eu não vou atravessar a loja para comprar. Não vai. Não vou andar os, 7, 6, ou que seja 4 corredores para lembrar de andar. Não vai. Então, se você, pelo menos naquela, você não consegue ambientar tudo, mas o quanto você facilitar a experiência de compra, que é o que a gente faz no meio digital, a gente faz o caminho que ele tem que fazer. Então, compre isso com isso, esse daqui já tá junto desse. Pra facilitar a vida dele. Compre junto. É essa questão. Então, ou você de fato coloca do lado, ou você faz combos, ou você coloca uma gôndola uma atrás da outra, ou de frente para outra. Então, você põe um painel inteiro dos descartáveis, esses todos, e o outro painel só de sessão de festa junina. E sendo muito honesto com você, né? O meu objetivo hoje como profissional é conseguir fazer com que o nosso segmento seja mais científico. Então, tem pouquíssimas pesquisas no nosso segmento, o que tem foi a APAS, a Abras que fez. E as próprias indústrias fazem muita pesquisa, e eu tive recentemente num evento da P&G. E eles falaram uma coisa que eu quero só pontuar aqui, que como foi uma pesquisa deles, eu tenho que citá-los. Eles pesquisaram e descobriram que o consumidor ele compra o dobro de produtos, ele compra o dobro de tipos de produto, unidades de produto, se ele conseguir achar o produto em menos de 10 segundos. Se ele passar de 10 segundos, ele vai comprar metade do que teoricamente ele compraria. Então, quando ele falou isso, eu fui testar e eu fui colocar os meus alunos para implementar. E aí o que a gente fez? Começou a mexer nos layouts das lojas, exatamente porque a gente entendeu que, cara, se alguém pesquisou isso é científico, deixa eu ver se funciona mesmo. E incrível, realmente funciona. E aí, isso que você falou tem muito a ver com os 10 segundos. Então, o cara entrou, ele tem que achar nos primeiros 10 segundos. Mas a loja é grande. Aí ele entra no corredor de limpeza. Ele tem que achar o produto em 10 segundos. Ele entra no corredor de perfumaria. Ele tem que achar o produto em 10 segundos. Então, se o troço está confuso, mal arrumado, está no lugar errado, as pessoas não conseguem encontrar. E por isso tem que pensar nesses destaques. Por exemplo, eu vou fazer um evento de festa junina, tem que ter o destaque, como você mesmo disse. Só que eu estou só reforçando porque existe um fato científico, que foi uma pesquisa que eles fizeram, e como eles já falaram isso publicamente, eu posso divulgar, mas que menos de 10 segundos dobra. Dobra ali a cesta de consumo. O pessoal leva em média, acho que 2,24, isso daria 4,48. Então, o consumidor levaria mais produtos exatamente porque eu consegui facilitar a experiência de compras, reforçando cientificamente o que você está falando. Então, eu tenho procurado estudar ciência, sobretudo em supermercado, e nos artigos lá, como colunista lá da Supervarejo que eu escrevi no site e tal, eu tento trazer isso à tona porque o nosso segmento é de muita gente que acha muita coisa, mas que de verdade não tem nenhuma pesquisa ou padrão para isso, para mostrar que isso aqui realmente acontece. Da festa junina a gente já fez várias e viu que isso que você falou é exatamente o que acontece. Se eu facilitar a compra dele, eu vou colocar isso lá. Então, por exemplo, o meu açougue é muito forte dentro da minha loja. Então, o teu ponto de festa junina vai para lá. O meu setor de padaria é muito forte. A padaria minha vende 20% na venda da loja. Muito forte. Beleza. O meu setor de festa junina vai para lá. Ele tem que ir para o ponto quente, onde você é referência. Isso. Porque eu vou estimular o consumo desse produto que a pessoa também compra ali por impulso. Ela vai marcar preço. Durante esse período, é bom você acompanhar a concorrência, porque esses itens, a pessoa vai marcar preço desses itens, porque vai estar todo mundo comprando a mesma coisa. Agora, mais do que isso, se você não gera lembrança, as pessoas não vão comprar e só vão em cima da hora comprar, em cima da festa dela.
e você poderia estar vendendo isso daí muito mais se você colocar nos pontos certos, a escolha certa do local. Frente de loja é sempre ponto quente, porque o cara está entrando e vai deparar com aquilo, mas se você olhar aonde você é referência, aonde você é o setor que o cliente vai e colocar essa linha de produtos ali, você tende a conseguir melhorar a venda. E, obviamente, como eu disse, bota o descartávelzinho próximo, ou com ponto extra, ou numa ponta de gôndola próxima ali desse ponto extra que você coloca de festa junina. Marketing, a base do marketing é comportamento, é neurociência. Então, assim, sem dados, você não consegue fazer nada. A gente tem falado muito, né, ao longo de todos esses episódios do podcast, do quanto o supermercadista precisa se basear em dados. Então, isso de, o meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, eu acredito que ainda tem um pouquinho, mas essa nova geração já está bem antenada na questão de dados, já entende mais isso, não é tanto no feeling. Isso está a favor e o comportamento diz. Então, do mesmo jeito que o digital, ou seja, o e-commerce, se você tem uma loja digital, você tem que fazer a mesma coisa. Então, assim, mude o layout da loja, né? Faça a página lá, faz, né, o perfil. Você tem as coisas próximas. Você pode ter uma seção específica de festa junina, porque, por exemplo, se eu entro no site, é o mesmo pensamento da loja. Eu não quero ficar caçando. O amendoim tá na mercearia seca. O vinho tá na molhada. Sabe? Porque a gente tem também... O que eu acho interessante é o seguinte. Você falou, por exemplo, da maçã do amor. Uhum. Aí as pessoas costumam ter aquela questão fechada, como se fosse burro de carroça. Então, festa junina é sempre paçoca, canjica, né? Sempre o mesmo mix. Aí esquece, por exemplo, de colocar gengibre. A minha família é uma família que toma quentão. A gente gosta de quentão. A gente não toma vinho quente, a gente não come maçã do amor. Então, se de repente você não amplia para tudo que você pode ter de fato na festa junina, você também pode perder essas pessoas que têm que ficar... Ou sei lá, eu sou alérgica, Deus me livre, a amendoim. Então, na festa junina eu não como amendoim, eu como os derivados de milho e eu como o quentão. Você já perdeu uma pessoa assim, porque ela vai chegar, tá tudo só de amendoim. Então, eu entendo que quanto mais você ampliar a sessão e colocar as coisas próximas... Pô, Juliana, mas eu vou ter que pensar de alfinete a disco voador? Sim. Exatamente. Sim, porque, né, como você falou, quantos por cento representa essa venda nesse ponto? Você falou, e tem lugares que é mais do que o Natal. É mais do que o Natal. Então, quanto ele pode realmente alavancar as vendas e melhorar a festa margem? Do ano é essa. A festa do ano. Então, se preparar realmente nesse sentido de, deixa eu ver de fato, e eu acho que a experiência que você falou do cliente, até às vezes o próprio, sei lá, o dono ou o gerente, frequentar festas juninas. Isso. Para ver o que se oferece, como se oferece. O que ele tá comendo? Quais são as coisas? Como é que faz esse negócio aí que vocês estão fazendo que tá comendo? Aí ele faz a canjica, tá? Mas a canjica com amendoim, a canjica de milho só, muita gente bota cravo. E o cravo tá lá? Aí tá lá. Aí o cravo tem uma margem absurda e você não vai vender o cravo porque você esqueceu. E a pessoa vai comprar isso por lembrança. Ela não tá nem olhando o preço, ela vai comprar esse produto por lembrança. Sim. Só que tem que estar tudo lá, exatamente seguindo um pouquinho a lógica que você tá falando, e faz muito sentido isso daí. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente abordou os principais pontos. Deixa eu ver se eu lembrei de alguma coisa. No e-commerce, não esquece, por favor, de você botar essa lista dos produtos que são correlatos um com o outro, para o e-commerce sugerir para o cliente os produtos. Não é só sobre botar a seção, mas também ter as sugestões, tá? Porque isso aumenta em quase 30% a venda do e-commerce. Se você botar isso para... O cara comprou lá o amendoim, você vai oferecer o milho de pipoca, vai oferecer o milho de canjica, oferecer não sei o quê, tudo junto. Pra pessoa ter então, eu vou dar um exemplo que vem na minha cabeça agora. Vamos supor que eu sou supermercadista e eu me preparei, tô na praia, por exemplo, eu tenho uma loja na praia, e aí eu me preparei pro carnaval, e aí eu comprei um estoque gigantesco de isopor. Beleza. Porque, né, de isopor para levar pra praia. Sim. Beleza, eu fiz lá uma negociação, comprei um container, porque ia ser muito... E, de repente, naquele carnaval, sei lá, choveu, não vendeu, né? Então, o que você faz? Você faz a minha sessão, eu faço a sessão de festa junina e eu coloco compre junto, tá com super desconto o isopor. Por quê? Porque de repente você quer fazer uma festa, você quer colocar a bebida na geladeira ou numa coisa quente, enfim, você já dissolve aquele produto que às vezes a pessoa nem imagina que possa vender, mas ele é útil para alguma coisa. Quer ver uma sacada boa que o pessoal fez, que eu achei maravilhosa? No interior, o cara bota a energia solar, e aí não tá pagando a luz, né? Aí ele tem poço artesiano, e aí bota um filtro, não paga água. Aí ele compra uma máquina de fazer gelo. E aí sabe o que ele faz? Ele vende um pack de Heineken no gelo. Aí ele bota tudo num saco, bota a Heineken, vira o saco de gelo. Alguns fazem isso a vácuo e entrega pro cara. O cara leva um saco de gelo com Heineken dentro. Então ela é garantia que mesmo que chegue em casa e o gelo não esteja lá
100%, mas a Heineken é garantia que vai estar gelada. Eu tô falando desse produto, mas pode ser qualquer cerveja, né? A cerveja hoje, em muitos mercados, dão, sei lá, 8%, 10%, 12% da venda da loja. Então, é uma sacada que funciona muito. E aí você pode pegar isso e vender o isopor como cross merchandising, como cross-selling ali para fazer a venda por impulso. E eu tive até fazendo uma pesquisa disso e eu vi que em torno de 50%, 60% de tudo que a gente compra na loja, a gente compra por impulso. Então você vai com uma 60%? lista. Tudo que você compra, você compra por impulso. Então você vai lá para falar assim: vou comprar só o pãozinho. Aí você sai com alguma coisa. Vou comprar só o leite. Eu preciso de 1 litro de leite. Aí, como o leite está no final do corredor, quando você volta, você levou mais alguma coisa. Se não levar alguma coisa, você compra num caixa, um chocolate, uma balinha, um não sei o quê, uma água que você está com sede. Então, o mercado é desenhado para isso, né? Para a gente tentar vender mais por impulso. Então, cara, e se não foi desenhado, que seja. Então se você não for, você está errando, né? Você tem que desenhar para que a pessoa faça isso. Exatamente. Isso. Rode na loja e compre uma. E assim, quanto mais tempo a pessoa tiver dentro da loja, mais ela vai comprar. Por isso, hoje, muitas lojas estão investindo em experiência, em botar ar-condicionado dentro da loja, em melhorar a iluminação, para ser uma iluminação mais confortável, não uma iluminação tão fria, mais quentinha, para o cara ter. Porque quanto mais tempo ele rodar, mais você compra. Só que, ao mesmo tempo, uma experiência como cliente agora, né? E aí a gente já está arrumando para o fim, mas eu senti necessidade de falar como cliente. Vambora. Porque, assim, a gente está vendo lá do varejista, que é para ele tornar a loja confortável e fazer com que o cliente fique mais na loja. Sim. Porém, se eu sou uma cliente que eu vou e as coisas mudam de lugar, eu não volto na loja. Eu entendo. Então, também esse meio do caminho entre você, de fato, oferecer o conforto de espaço, luz e térmico. Eu acho importante, isso precisa, mas também você ter uma lógica de compra. Então, por exemplo, quando eu vou no supermercado a primeira vez, uma loja, mudei de bairro, eu vou e conheço a loja toda, porque eu já vou meio decorando onde estão as coisas. Quando eu faço a lista de supermercado, eu já faço a lista na ordem dos corredores. Por quê? Eu sou dessas. Você é muito sistemática. Eu falo assim, eu vou fazer a lista na ordem, porque eu não quero ficar fazendo isso. Eu quero entrar, comprar e ir embora. Mesmo assim, eu ainda compro por impulso. Claro. Então, isso acontece também. Até falei, gente, eu ainda compro por impulso. Mas acontece. Por quê? Porque você não consegue lembrar de tudo. É humanamente impossível. Ou você vê uma promoção, ou você vê uma sugestão, fala, isso aqui não estava na minha lista, mas é importante eu comprar agora. Que legal, saiu esse biscoito aqui, desse sabor, eu adoro o wafer desse. E, poxa, acho que vou levar para provar. Aí pronto, aí você gera consumo. Que inclusive, quer ver uma outra sacada? Você botar uma plaquinha escrita... o que eu tô falando é super simples, tá? É simples ao nível do ridículo. Só que você chega na loja e não tem. Quer botar uma plaquinha de novidade em tudo que você cadastrou novo. E deixa ali 30 dias pro cliente ver, porque o cliente não vê. E aí, se tá escrito novidade, você olha, opa, isso não tem. Isso eu não tinha, então deixa eu ver o que é. Deixa eu olhar. Aí você acaba estimulando o consumo disso. Mas o ideal é não mudar dentro demais do setor. Também, né? Aonde eu mexo? Ponto extra, ponta de gôndola. Por exemplo, você bota as ilhas, as cabeças de ilha que tem lá, quando você bota, sei lá, 5, 6 ilhas juntos, as cabeças de ilha são como se fossem pontas, aonde eu vou trabalhar ali a mudança, produto promocional. Só que se eu ficar alterando muito a localização das coisas, é ruim porque o cliente se perde. E aí, se perder, não é bom. Lembra dos 10 segundos? O cara tem que achar. Eu passei por uma experiência numa loja grande, uma marca bem, né, consolidada, grande. Eu fazia compras numa loja e aí as gôndolas eram assim, né? Aí, do nada, a gôndola ficou assim. Aí minha experiência de compra foi péssima, porque eu não achava as coisas e eu ia e voltava e eu falava, não é possível. Então, por exemplo, eu também conheço que as coisas são meio lógicas. Então, os farináceos, por exemplo, se você tem a gôndola de massas, do lado é a de molhos. Não tava. Nossa, cadê o molho, gente? Aí eu assim, gente, não é possível. Eu tive que pedir ajuda, sei lá, umas 3, 4 vezes. Tipo, sei lá, onde tá o molho inglês? Onde tá tal coisa? Eu tive uma experiência tão desagradável, porque também você não pode mudar, assim, tanto, né? Além de mudar layout, mudou a configuração das combinações das coisas. Eu falei, não. Não, aí alguém fez besteira mesmo. Fez, e daí durou que durou pouco, assim. Foi acho que um mês, alguma coisa, porque depois desmudou, né? E aí eu fiquei perdida de novo, mas eu falei, não, mas espera aí, agora pelo menos faz sentido, né? Então as coisas estão numa coisa cíclica, por isso que né? eu falei que o supermercado ele tem que sair da zona do achismo. Isso é achismo. Alguém, em algum momento, vendeu uma ideia para alguém que era para alterar as gôndolas, que tinha que mexer no... Alguém vendeu alguma coisa que tinha que vender, pelo menos uma ideia de que tinha que mudar o layout. Por exemplo, a gente não recomenda isso, porque as pessoas elas têm que achar.
E aí eu tenho que colocar coisa lógica. O intuito do supermercado é fazer, é ofertar, achar, divulgar, oferecer, promover, certo? Como você falou, novidade, né? Está aqui, quase setas falando piscante, qualquer coisa. Tem que ser muito fácil. Na corredor tem lá entrar dizendo, perfumaria. Pô, mas não tá vendo? Não tá. Não. Eu costumo dizer assim, você tem que preparar o mercado para se uma pessoa fosse uma criança de 10 anos, de 5 anos, que ainda não tem instrução nenhuma. Pra ela olhar e falar assim, é aqui. Então, se você não arruma um mercado para nesse nível, assim, para uma pessoa que tem dificuldade de pensar, e para uma criança, você provavelmente vai ter problema das pessoas acharem. Porque para o supermercadista, o supermercado é importante, para os clientes não é. O supermercado não é importante para as pessoas. As pessoas, elas precisam comer, elas vão lá porque elas precisam comer. Elas não vão lá porque, eu quero ir no supermercado porque eu amo o supermercado. Não, eu tenho que ir. Mas pro supermercadista é a coisa mais importante do mundo. Meu supermercado, o jeito. Então você tem que organizar para que a pessoa compre rápido, para que a pessoa ache tudo que precisa, para que a pessoa tenha facilidade de encontrar as coisas. Ela não precisa, o ideal é que ela não precise chamar uma pessoa porque não vai. Só que dentro do supermercado acontece um monte de problema. Desde, inclusive, o cara pegar e botar o produto lá e a pessoa não conseguir tirar o produto da gôndola porque ele fez tão bonito e arrumado que não dá para tirar. E isso tudo são coisas simples pra caramba. Só que, Leandro, isso não acontece. Gente, eu entro em supermercado gigante, de redes gigantes, algumas aí até listado na bolsa, você vai chegar lá e não dá pra tirar o produto, porque alguém operacionalmente falhou naquilo e alguém não tá olhando esse tipo de coisa da experiência do cliente. Cara, tem que fazer. Eu costumo dizer que você tem que mapear cada momento da experiência do cliente e tentar melhorar isso, que vai desde, eu cheguei no mercado, preciso de um banheiro. Aí você vai lá no banheiro, o banheiro tá uma droga, cara, tudo sujo. Então, é desde olhar o banheiro, ao estacionamento, a como vai ser a experiência no caixa, a você encontrar o produto em cada corredor, a ter um destaque de novidade, ao que tá em promoção tá destacado, a tudo ter preço. Pô, quantos supermercados você entra que não tem preço? Nossa, é horrível. As pessoas não compram. Quem, principalmente classe C e D, não tem preço, ele não compra. Porque ele fica com medo, vai que é caro demais, aí isso inibe a compra. Sim. Então, assim, faça o básico bem feito. Muitas vezes a gente quer inovar e fazer coisas maravilhosas, mas muitas vezes inovar não deixar não ter preço. Inova assim, não deixa não ter preço. Tudo tem que ter preço. Só isso já vai aumentar a venda do cara, porque muitas vezes ele está perdendo venda porque o cliente não sabe o que é aquele produto ali, quanto custa, que tem um preço, se está num preço bom. Então, isso muda muito o jogo. Fazer o simples bem feito todos os dias. É isso. Eu acho que o episódio de hoje foi muito relevante. Então, assim, o dia a dia da loja, as datas sazonais que a gente cobriu, a festa junina que tá chegando. Então, assim, a pessoa que ainda não se organizou tá já quase batendo na trave. Já tá quase batendo na trave. Mas ainda talvez dê tempo, assim, pelo menos de ambientação de loja, se prepare pro ano que vem. Eu acho que muitos já sabem. Então... Nossa, a gente deu muitas dicas aqui. Eu acho que se eles... Gente, volta o capítulo inteiro. Papel e caneta, pausa e anota e só faz uma coisa, implementa. Não precisa confiar que funciona, só implementa. Obviamente depois testa, depois volta aqui no episódio e comenta. Fala assim, obrigado, Super Varejo, deu certo, né? Porque as pessoas esquecem de voltar para agradecer. Ou até sugerir, fiz uma coisa diferente e funcionou. É isso. Né? Marca Super Varejo. Troca. Gente, se vocês estiverem na rede social e implementar um negócio, marca Super Varejo. Obrigado, Super Varejo. Vai lá. É isso. Tem que trocar. É importante essa troca de experiências que geram dados. Olha, eu testei e funcionou, então, como você mesmo disse. Então, eu vou deixar você dar o recado final antes de eu finalizar o episódio. Foi um prazer recebê-lo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Toda vez que vocês me convidarem, você pode ter certeza que eu vou vir aqui para poder compartilhar, ensinar, dizer um pouquinho da minha visão sobre essas coisas, sobre o mundo. E como recado final, para quem não me conhece, depois me segue lá no Instagram, Leandro Rosadas. Leandro Rosadas em todas as redes sociais, Kawaii, TikTok, Facebook, tudo lá você vai me encontrar. Eu hoje tenho 12 livros escritos, então se você quiser também conhecer um pouco sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu ensino, eu tenho livros escritos e alguns treinamentos que a gente executa online, mentoria e tudo mais. Então, se quiser conhecer meu trabalho, aí é só me procurar nas redes sociais lá. Inclusive, fala que você veio da Super Varejo, que eu ainda arrumo um desconto pra você. É isso aí. Os episódios vão ao ar toda quarta-feira às 6 da tarde, então não perca que você fica por dentro de todos os assuntos relevantes para o varejo. A gente fala da indústria, a gente fala de cliente, a gente fala de compra, datas sazonais, enfim, tudo você encontra por aqui. Muito obrigada.